Olá, meus queridos alunos, graça e paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queridos, dando continuidade às nossas aulas de discipulado para o batismo, quero falar hoje de firmes e inabaláveis. Lembra do nosso livro que nós adotamos? Este, Firmes e Inabaláveis. E vamos falar da segunda lição hoje. Semana passada nós falamos de ser amado, vocês lembram disso, né? Hoje nós vamos falar sobre um crescimento, nascimento. Eu queria que você prestasse atenção nos versículos bíblicos que eu vou dizer, anotasse, pudesse ler todos eles e escrever numa folha à parte, tá bom? Você vai colocar a segunda lição e vai colocar os versículos que eu vou dizer aqui, vai procurá-los e escrevê-los aí, e as coisas mais importantes que você tiver nessa aula, tá bom? Lição número 2, então, firmes e inabaláveis. 1 João, capítulo 2, versículo 12 ao 14, diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 12 ao 14, diz assim, Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pai, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Aqui o apóstolo João, irmãos, ele nos mostra 3 fases da vida cristã. 3 fases da vida cristã, que é bebê, criança, né? Jovem e adultos. Aqui os adultos são os pais, mas quer dizer pessoas adultas. Em que fase nós estamos? Em que fase você está neste momento? Nós poderemos comparar a vida cristã a um crescimento natural de uma pessoa. O pai, às vezes, com o filho dá muito trabalho, quando ele é pequeno, ou quando ele é 7, 8 anos, tá dando algum trabalho, o pai não pode chegar e falar assim, meu filho, tomara que você cresça rápido, a partir de hoje, pá, cresça e você já esteja grande. Ele não tem esse poder, ele não tem essa condição. Então, o crescimento natural, ele é gradativo, né? Imagina se o pai pudesse falar, cresça e o menino já tem barba, já começa a trabalhar, já ganha seu dinheiro, já não dá tanto trabalho para o pai nesse sentido dentro de casa. Mas veja bem, irmãos, o crescimento natural, assim como o espiritual, ele também não é instantâneo. O crescimento espiritual também não é instantâneo como a gente acha que ele é, tá bom? Ele é progressivo. Por isso eu quero dizer que existem 2 experiências. A experiência da porta e a segunda experiência que nós chamamos a experiência do caminho. A experiência da porta é aqui, João 10, capítulo 9, João retrata para nós dizendo que Jesus é. Jesus diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Aleluia. Entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, aquele que aceitou Jesus, esse é o primeiro passo, é a experiência da porta, de encontrar Jesus e dizer, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. A partir desse momento você já é salvo. Aleluia. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Cristo está dizendo que se você entrar por essa porta que é Cristo, você será salvo. Aleluia. Olha que benção. Então isso é uma experiência instantânea. Diante de portas, nós temos possibilidades, né, irmãos? Ou seja, você pode estar do lado de fora ou do lado de dentro, né? Ninguém diz, eu estou indo pela porta. Por exemplo, o novo nascimento é uma experiência de porta. Então, quando você aceitou Jesus, é a experiência da porta. Ou você nasceu de novo, ou você ainda não nasceu de novo. Ou você está do lado de dentro, ou você está do lado de fora. Ou você passou pela porta, ou ainda não passou pela porta. Entende isso? Então, este é o primeiro passo. É a experiência da porta, que é uma experiência instantânea na sua vida. Eu quero relatar para vocês, Gênesis 2:7, o fôlego de Deus, e eu quero trazer um pensamento para você nessa manhã, que diz assim, o homem é um espírito, ele possui uma alma e habita num corpo. Portanto, o propósito de Deus sempre foi para criar o homem, para conter Deus, para ter Deus dentro dele, para Deus fazer morada dentro do homem. Porém, com a queda do homem em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7,
esse propósito se perdeu. E o espírito do homem, antes que tinha uma natureza de vida, passou a ter uma natureza de morte, irmãos. Então o homem, sendo, portanto, nesse instante separado de Deus, tornando-se carnal e escravo do pecado por perder a vida de Deus. Por isso é que nós perdemos a percepção espiritual correta. Por isso nós perdemos a noção correta de fazer as coisas, o direcionamento de fazermos alguma coisa, o pensamento certo de executarmos algo. Sempre nós hoje estamos na dependência do Senhor. Para quê? Para que Ele nos dê a resposta correta daquilo que brotou no nosso coração. Então o homem, a partir desse momento, ele perdeu. Então por isso que o novo nascimento torna-se o meio para fazer o homem voltar a ter comunhão com Deus. Veja o que a Bíblia diz em João, capítulo 3, versículo 3 a 7. Lá Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos. E esse homem, na verdade, já é um homem velho. Jesus diz que, em verdade, te digo que se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha para você ver, queridos. O que é nascido da carne, Jesus continua dizendo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha para você ver. Então a palavra de Deus nos ensina que o nosso primeiro nascimento foi carnal. Amém? Nosso primeiro nascimento foi carnal. Fomos gerados através de uma união física de um homem com uma mulher. E essa união permitiu o nosso nascimento natural por ser resultado da carne. Assim, por natureza e origem, nós éramos carnais. E essa seria a nossa condição até o final da nossa vida. Se não tivéssemos encontrado o Senhor Jesus, ainda seríamos carnais pro resto da nossa vida. No entanto, queridos, um novo paradigma é introduzido pela palavra de Deus que transcende o anterior. Se anteriormente, pela carne, pelo nascimento da carne, você se tornou carnal, obviamente, pelo nascimento do Espírito, você tornou-se, então, espiritual. Mas é o que eu disse. O homem hoje é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Aleluia. E é assim que Deus te enxerga hoje, como alguém espiritual. Amém? Quando passamos, então, pela experiência da porta, encontramos um caminho diante de nós. Perceba que a afirmação de Jesus é, eu sou a porta e quem passar por ela encontrará pastagem, ou seja, caminho. Aleluia. Que caminho é esse que Jesus está dizendo, queridos? É o caminho do crescimento espiritual. Nós não vamos ficar com um bebezinho pro resto da vida, nós vamos ficar só na experiência da porta. Agora nós vamos entrar na outra experiência, na experiência do caminho. E que experiência do caminho é essa, pastor? É um processo. É exatamente como a criança. Um bebê é gerado do ventre da mãe, passa pela porta ao nascer. Após seu nascimento, ele começa a vida, ou seja, ele encontra um caminho. Uma criança, para crescer de forma saudável, precisa de um ambiente adequado. Proteção, cuidado, alimentação e etc. Na vida espiritual, queridos, isso também não é diferente. Da mesma forma, nós também precisamos de um ambiente adequado, onde encontramos alimento necessário, proteção e cuidado. Efésios capítulo 6, versículo 16. Efésios 6, versículo 16 diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Há muitos ataques, irmãos, na vida de um novo convertido. O diabo, nosso inimigo, sempre vai lançar setas, que são pensamentos, ideias, sugestões, e estes surgem aonde? Na nossa mente. Tentando te fazer duvidar da palavra de Deus e desistir de andar neste novo caminho. Portanto, meu irmão, é necessário, minha irmã, que você seja guardado e protegido. Veja o que Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3 diz. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos sejam dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Agora que você já passou pela experiência da porta, você precisa então viver uma nova vida. E isso resulta em crescer espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 13, 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora, meus irmãos, é avançar rumo à maturidade espiritual.
é fruto de uma escolha em uma decisão. Como Paulo afirma, desistir das coisas próprias de menino. Para crescer espiritualmente é necessário fazer a escola de desistir de ser menino. Idade não é sinônimo de maturidade, meus irmãos. Porque há muitas crianças envelhecidas, ou seja, há pessoas que envelheceram com o passar dos anos, mas não amadureceram. Na vida espiritual, você pode atrasar ou adiantar o seu crescimento. Na vida natural, isso não existe. Seria algo anormal ter um garoto de 15 anos de idade ainda deitado em um berço, não é verdade? Visto que é natural que ele cresça com o passar do tempo. Já na vida espiritual, é possível que alguém torne-se um nanico espiritual, raquítico na fé, pois para crescer é necessário que se busque, dedique-se, alimente-se, exercite-se para avançar. Amém? Então, se você deseja ser firme e inabalável, nós queremos te dar algumas ferramentas para que você cresça espiritualmente e, obviamente, irmãos, é uma escolha, meus queridos, que você tem que fazer. Por exemplo, para que você vá comprar um carro novo, por exemplo, você tem que abrir mão de fazer algumas coisas, como ir ao shopping, jantar fora todos os dias, gastar o dinheiro que você vai ter que juntar para comprar aquele carro. Da mesma forma, o avanço espiritual, o avanço a outro nível espiritual, também você tem que fazer morrer algumas coisas na sua vida para que vá em encontro de uma vida de crescimento espiritual. A primeira coisa que você precisa fazer é ter uma vida de oração. Então, número 1, ter uma vida de oração. Essa é a primeira disciplina que você precisa desenvolver, é ter uma vida de oração. O que é necessário para adiar para que isso aconteça? Por exemplo, assistir menos televisão, ficar menos tempo na cama, passar horas no telefone ou na internet, né? Então, ou seja, qualquer coisa que te diz não ore, você vai perceber que ao decidir acordar mais cedo para orar, meu querido, o despertador irá tocar e você irá pensar em ficar mais um pouquinho na cama. Olha para você ver. Se você não decidir firmemente adiar esse prazer, desista. Você não terá uma vida de oração. Eu quero te desafiar a então ter uma vida de oração. Acordar mais cedo, se arraste da cama se for preciso. Ponha o joelho no chão, abra sua boca e diga: Deus, bom dia. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti. Encha-me, guie-me, dê-me sabedoria, livre-me do mal, me proteja. Faça isso, irmãos, durante um mês, todos os dias, e você vai perceber o seu crescimento espiritual. Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 e 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, maravilhosa. Orai sem cessar. Oramos porque precisamos orar e porque nossa comunhão com o Pai é vital para o nosso crescimento e nosso viver espiritual. Quando adoramos, estamos orando. Quando agradecemos, estamos orando. Toda ação nossa em relação à comunhão com Deus é uma oração, ok? Orar sem cessar significa estar com os pés aqui na terra, mas com o coração conectado no céu. Estar aqui nesse mundo físico, mas plenamente conectado a Deus em todo instante. Número 2, um crescimento espiritual. Medite na palavra. Olha que coisa bonita. A segunda disciplina que você precisa desenvolver é a meditação da palavra. A palavra de Deus é o pão de Deus, que é o nosso alimento, que é a força que o crente tem. Aleluia. Nela encontramos orientações preciosas para todas as áreas da nossa vida, irmãos. Todas as nossas áreas, tudo aquilo que nós precisarmos, existe orientação na palavra de Deus. Então, desenvolva diariamente a prática de abrir a sua Bíblia e meditar. Não é aquela leitura, irmãos, que você pega e lê um capítulo todo, lê um livro todo. Não é esse tipo de leitura. Às vezes vai ser 1, 2 versículos no máximo. E você vai ficar meditando naquilo, meditando, pensando como, por quê, quando que isso aconteceu, para quem foi escrito, como que isso aconteceu, isso fala para quem, o que a Bíblia quer dizer isso para mim.
Isso é meditar. É ficar remoendo num versículo ali, ou 2 no máximo, algum tempo. Agora, o que você precisa eliminar, né? O que você precisa adiar na sua vida para que possa meditar na palavra? Preguiça. Preguiça, você precisa eliminar da sua vida para que você possa aprender. Comodismo e distração. Então, são essas 3 coisas que você precisa abandonar para ter uma vida de meditação da palavra. Ao orar, irmãos, peça a Deus que abra os seus olhos para que você possa ver as maravilhas da palavra de Deus sobre sua vida, sobre sua família, para que você tenha uma revelação, entendimento. E quando você pedir, certamente Deus te dará. Porque ler uma leitura somente para ler e conhecer é uma coisa, mas você lê para receber a revelação de Deus, você precisa de ter uma conexão ativa com Deus, um link direto com o Papai do Céu, para que ele possa revelar a você, então, em nome de Jesus, a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma chuva que cai à terra para regar. Quando ele rega, tudo fica verde, cheio de vida e frutifica. Porque essa palavra é poderosa, é como um fertilizante milagroso, irmãos. Ela carrega o poder que nos faz crescer e verdejar. Graças a Deus. Mateus 4, versículo também 4, em Mateus, a Bíblia diz assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não se aproxime da Bíblia como um mero livro ou informação, mas sim como um livro cheio de vida. Sempre que meditar na palavra de Deus, você deve se apropriar de alguma coisa de Deus para dentro de si mesmo, assim como faz ao comer, ok? Somos alimentados por essa palavra que gera vida, fé e que nos transforma. Jeremias 15:16 diz assim, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Comer não é meramente engolir o alimento, mas absorvê-lo, digeri-lo e fazer dele parte de você mesmo. Amém? Marcos capítulo 4, versículo 26 e 29, a Bíblia diz assim, o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse. De noite e de dia a semente germinasse e crescesse. Não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Jesus nessa parábola, ele ensina como o reino de Deus funciona. Ele compara o reino como um semeador que saiu a semear. A semente é a palavra de Deus. A terra que recebe a semente é o nosso coração. E o semeador, ele dorme e se levanta. Noite, dia, noite após dia. Até que sem saber ele como e sem nenhum esforço, a semente começa a germinar e a crescer. Isso nos fala sobre fé, irmãos. Acreditar no poder da semente. Também nos ensina que a verdadeira transformação não é fruto de um esforço, mas de um descansar em Deus. Confie no poder da palavra e permita que ela germine em seu coração e mente, gerando em sua vida a verdadeira transformação. Ok? Então, eu te desafio a aplicar a meditação na palavra de Deus sobre a sua vida. Certo, meus irmãos? Quando você começar a meditar na palavra de Deus, você vai ver que vai brotar fé dentro do seu coração, um desejo ardente de conhecer mais e de aplicar mais as verdades bíblicas a fim de receber um maior pleno conhecimento de Deus. Certo? Pegue o texto, leia, releia, leia em outras versões, escreva o que entendeu, o que não entendeu, faça pergunta ao texto, estude o seu contexto. Fique um tempo precioso com ele e nesse tempo Deus se comunicará conosco, trazendo luz, revelação e entendimento. Terceiro foco, terceiro ponto que é muito importante para o crescimento na vida espiritual. Pratique o jejum. A terceira disciplina necessária a ser desenvolvida para que você avance rumo à maturidade espiritual é o jejum. É uma das formas mais negligenciadas pelos crentes nos últimos dias. E é o que é mais confuso para muitos crentes nesses últimos dias. Amém? A palavra de Deus,
ela diz para nós em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 e 5, assim, ó. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas muitas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e no jejum. É através do jejum, irmãos, que nós ordenamos a nossa vida, arrumamos as prioridades, colocamos em ordem toda a confusão interior, abaixamos a carne e levantamos o espírito. Abatemos o que é mal e erguemos o que é bom. O jejum põe as coisas no seu devido lugar. Veja a vida de Jesus. Ele era um homem que orava e que não deixava de meditar na palavra e também era um homem que jejuava. Tá certo? Faça jejuns constantemente. Não jejue para trocar nada com Deus. Não jejue pedindo nada a Deus. Somente jejue. Este é uma prática espiritual que vai fazer com que nós estejamos um pouco mais sensíveis à leitura da palavra, ao que nós lemos. Ele vai nos levar a um crescimento, uma maturidade. Porque eu não faço, enfim, a vontade plena da minha carne. Eu faço a vontade do Espírito. Ok? Então pratique o jejum. E quarto, e não menos importante, é construa relacionamentos. O que é construir relacionamento, meus queridos? A Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Veja bem, queridos, nós não fomos feitos cristãos para vivermos como nós fomos feitos para vivermos como cristãos solitários, não. Nós não fomos feitos para viver todo mundo isolado, solitário. Precisamos de pessoas que falem em nossas vidas, assim como um bebê que tem um pai e uma mãe que cuidam dele. Se perceberem algo de errado, como uma febre, ele terá a oportunidade de receber o alimento necessário, um medicamento adequado, ou até mesmo ser levado ao médico. Dessa forma, logo estará cuidado. Isso é cuidado. Quem anda sozinho fica doente e não é cuidado por ninguém. Nós somos feitos para ter comunhão uns com os outros. É por isso que quando nascemos de novo, passamos a fazer parte da igreja, a fazer parte de uma família. Para desenvolver essa quarta disciplina, você precisa participar dos cultos de celebração, da reunião dos GCELs. GCELs é uma bênção para desenvolvermos a nossa comunhão. Se o inimigo quer destruir a sua vida espiritual, a primeira coisa que ele vai fazer é te afastar das pessoas. Olha para você ver que coisa, hein? Ele tentará colocar na sua cabeça que as pessoas não se importam com você, mas preste atenção, o diabo anda ao nosso derredor, como eu li agora, como um leão, buscando alguém a quem possa tragar. Meus irmãos, como um leão faz sua caça? Ele fica observando, tentando identificar atentamente aquele animal que está mais cansado e doente. De repente ele ruge, mas os mais fracos e doentes e os mais velhos ficam para trás. Os que estão mais fortes é que saem correndo. Veja bem, entenda que o diabo ele vai querer pegar aqueles que estão mais fracos, isolados, doentes. Ele procura sempre te afastar do grupo, para te isolar, para que você desanime e de repente te ataca com a morte, sutilmente. Meu querido, há um caminho de crescimento, há uma direção que Deus deseja dar a você. Isto está em suas mãos agora. Quero que você então entenda. Primeiro, ore. Segundo, medite na palavra. Terceiro, aleluia, pratique o jejum. E quarto, construa relacionamentos, ok? Uma das ferramentas mais poderosas que nós temos é a palavra de Deus, unido com a oração, com a meditação bíblica, com o jejum e a construção de relacionamentos. Essas ferramentas vão te levar a um nível de maturidade maior, em nome de Jesus, ok? Eu vou passar para vocês no final do vídeo, eu vou colocar os versículos para que você possa, então, ler e meditar nesses versículos nos quais eu falei, tá bom? Quando encontrar alguma dificuldade, mande um zap, nós estamos a um zap de distância apenas. Amém, meus queridos?
Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, né? Se não pudermos estar na igreja, obviamente. Que Deus te guarde, te abençoe. E olha, se cuide, não saia de casa. Se for sair, tome muito cuidado. A mãozinha que você usar para pegar as coisas, principalmente no supermercado, antes de entrar no carro, pegue álcool em gel, limpe, porque o interior do seu carro tem que ficar limpo. Fora do carro até pode ser sujo e pode estar contaminado. Você tem que sempre ter isso em mente. Fora do carro sempre está contaminado, dentro do carro não. Então, antes de entrar no carro, fez sua compra, comprou o que era necessário para sua casa, limpe a mãozinha com álcool gel, limpe o volante, a maçaneta do carro, limpe o interior do carro, onde você encosta a sua mãozinha, antes de entrar no carro, ok? Limpa a mãozinha, depois de entrar no carro, faça a asepsia dentro do carro. Quando chegar em casa, lave tudo que você comprou com água e sabão. E o que é comestível, como frutas, verduras, principalmente alface, tomate, pepino, essas coisas, coloque numa água, com água sanitária, deixe um tempo descansando, depois lave muito bem. Todas as embalagens que você comprar, lave com sabão e água para tirar toda a contaminação, ok? A roupa que você sair, pendure no lugar. Deixe ela pendurada com o tênis ou sapato que você usou, para que você possa sair outras vezes se for necessário. Mas evite sair de casa nesse instante, tá bom? Deus abençoe a todos. Shalom Adonai. Graça e paz. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Até a próxima.